Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o filme The Ring, O Chamado, filme de 2002 dirigido por Gore Verbinski, é um remake americano então do filme Ringu de 1998, a versão japonesa, que foi o filme que eu abordei no último vídeo, tá? Bom, para quem viu, né, sabe que eu abordei. E aí, como eu já tinha falado, eu tinha prometido trazer uma análise aqui do remake americano, pois acredito eu, né, que essa versão é a que a maioria das pessoas estão familiarizadas e é a versão mais conhecida aqui no Ocidente, né? Ficou popular aqui no Ocidente. É um filme que eu, apesar de não ser muito fã, todavia reconheço a importância que esse filme tem, porque ele acabou remodelando o gênero terror na década de 2000, no início da década de 2000, no início do milênio, pois o terror, o que estava em alta no terror na época era o subgênero slasher, e aí você tem esse filme aqui, O Chamado, né, que além de ter remodelado o gênero terror, acabou também dando início a uma nova série, uma nova onda de filmes que tinham o intuito de criar refilmagens então de filmes de terror oriental, né, de filmes de terror japonês. Inspirou outros grandes sucessos como O Grito, Água Negra. Então, de alguma forma, esse projeto aqui, O Chamado, ele tem um impacto na cultura popular, pois ele também foi importante por introduzir, né, e estabelecer a personagem Samara, né, como um grande ícone da cultura pop e um grande ícone do terror. Acabou consolidando essa personagem para o cinema. Quando o diretor Gore Verbinski foi procurado então pela DreamWorks, né, com a ideia de refazer o filme japonês, ele estava lendo um romance japonês chamado Crônica do Pássaro de Corda. E aí, no final da década de 90, a cultura pop japonesa tinha feito grandes incursões nos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, você tinha a ascensão da Nintendo, né? Aquela loucura por Pokémon, né? Aquela febre por Pokémon e outros jogos, né, de sucesso que vinham do Japão. Então, obviamente, não era de se admirar que os executivos de Hollywood, né, tinham o intuito, então, queriam a oportunidade de poder retrabalhar Ringu, né, que era um filme, por sua vez, de terror de maior faturamento já lançado no Japão para um público americano. A jornalista Rachel Keller, interpretada por Naomi Watts, decide investigar a morte de sua sobrinha e descobre que 4 adolescentes morreram na mesma circunstância misteriosa, 7 dias após assistirem a uma fita com vídeo e imagens assustadoras. Agora ela tenta solucionar o mistério e impedir que essa maldição se realize, já que ela e seu filho também assistiram a esse vídeo. Bom, a narrativa segue basicamente a mesma base, né, do filme de 1998, né? Para quem já assistiu tanto uma versão quanto outra, né, sabe que a narrativa então acompanha, nesse caso aqui de O Chamado, a Rachel, né, que tem que investigar a morte da sobrinha, e aí ela descobre que a morte está associada a essa fita, e aí ela pega essa fita para ver o que tem por trás dela, né? E ela tenta descobrir então o paradeiro da fita, né, quem produziu esse conteúdo, por quê, quais as motivações e objetivos por trás de quem criou tudo isso. E aí tem toda essa maldição vinculada à fita. Bom, no decorrer de toda essa investigação, né, para saber o paradeiro então da fita, ela acaba descobrindo que a fita pode ter uma ligação a Samara Morgan, né, que tem um passado conturbado, tem um passado bem problemático envolvendo a misteriosa morte dela, né, e as motivações por trás disso, né, ela tinha uma mãe, e aí tudo é explicado ali, a trama vai explicando tudo à medida em que a narrativa avança. E aí ela precisa descobrir o que fazer, né, para poder parar essa maldição, para poder salvar a vida dela e salvar a vida do filho dela. Diferentemente da versão original, né, que tinha uma abordagem minimalista quanto à questão de efeitos especiais, né, efeitos visuais, esse filme aqui usa uma paleta de tons cinzentos e azuis esfumaçados para acompanhar Rachel, né, e toda a trajetória dela. Bom, e aí ao trazer essa paleta de cores, né, puxado para um tom mais gótico, né, essa paleta de cores fria, como um verde escuro, né, cenários isolados, acabou também definindo o visual de muitos filmes de terror, né, do início dos anos 2000. Bom, o filme acaba aproveitando então a base do original,
né? E assim como o longa de 1998, o filme acaba utilizando o medo da tecnologia e a disseminação incontrolável de informações, antecipando de certa forma o poder viral das imagens na era pré-redes sociais. A vilã Samara Morgan, né, inspirada na Sadako japonesa, estabeleceu esse arquétipo, né, da entidade vingativa, com cabelos longos e pretos cobrindo o rosto, andares bizarros e movimentação antinatural, e acabou influenciando dezenas de filmes posteriores. Mesmo eu não sendo um grande fã desse filme, é óbvio, né? O filme foi importante quando lançou. Ele iniciou essa onda de remakes americanos, né, de filmes asiáticos, né, durante esse início da década de 2000. Ele definiu um subgênero que era focado na atmosfera de pavor, se é que vocês me entendem, aquele suspense psicológico, crianças fantasmagóricas, maldições tecnológicas, né? Esse filme acabou incorporando isso, claro, óbvio, abraçou a ideia original do remake. Então, o Chamado de 2002, ele não é um remake que desconstrói tudo aquilo que foi construído no original. Muito pelo contrário, ele aproveita a mesma base e chega até a expandir, né, muito do que a gente viu no filme de 98. Bom, acredito eu que a maioria das pessoas devem gostar mais dessa versão de 2002, mas eu sou um dos únicos que tem uma opinião contrária e sigo por um caminho diferente. Eu particularmente gosto mais da versão original japonesa, tá? Mas ainda assim eu reconheço a importância desse filme aqui, né? Embora tenha detalhes que eu não gosto, mas ainda assim é um filme que conseguiu expandir o material de origem. Bom, esse filme obviamente ele tem um orçamento maior, né, do que o longa original japonês, e aqui no filme você tem todos aqueles artifícios hollywoodianos, porque esse filme aqui ele foi pensado para ser uma versão mais comercial, aposta mais em sustos, efeitos visuais, coisas que não eram tão presentes no longa original de 1998, né? Ao contrário desse filme aqui, a versão japonesa focava mais no suspense, né, naquele clima sombrio, na atmosfera psicológica. Mas eu não quero ficar comparando um longa com outro, porque eu não quero limitar aqui a minha análise a simples comparações, porque cada produção tem seus méritos, né? Mas só estou destacando aqui essas pequenas diferenças, tá? Bom, você tem aqui também uma trilha sonora que é assinada pelo Hans Zimmer, que ajuda bastante a situar o espectador, né, quanto a construção do terror é bastante efetivo. E esse filme ele é muito importante, como eu falei, por ter remodelado o gênero terror no início dos anos 2000, por ter inspirado também vários outros projetos com ideias semelhantes que visavam criar refilmagens então do terror oriental e trazer para cá para o público ocidental. Bom, o terceiro motivo que eu acho que esse longa teve um grande impacto, teve a sua importância e foi um marco na cultura popular foi justamente por ter introduzido a figura da Samara, né, como um grande ícone do terror. Personagem essa que acabou sendo popularizado pela icônica cena, né, dela saindo da televisão e acabou sendo parodiado depois em filmes como Todo Mundo em Pânico, mas acabou caindo no imaginário popular e até hoje ficou marcada, né? Para The Ring, o chamado eu dou uma nota 7. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, esse seria meu comentário por hoje, tá? Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.